Jornal da Manhã e as eleições 2022. 7h46, não perca a hora, faltando 14 para as 8. Nosso comentarista político já está conectado conosco. Bom dia, Piara. Sextou, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcos. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. O Piara, avaliando o histórico político, né, tanto do Décio Lima quanto também do Jorginho Melo, que perfil de governador poderemos ter, né, com um deles assumindo, ocupando o cargo a partir de janeiro de 2023 aqui no estado de Santa Catarina? É curioso, porque a eleição colocou no segundo turno o 22 contra o 13, a esquerda e a direita, né? E Jorginho Melo e Décio Lima são personagens um pouco mais light do que pode sugerir esse confronto, né? Mais para o centro. O Jorginho construiu toda a carreira dele como os dois têm esse perfil de muita experiência política, bastante experiência parlamentar e de sempre pessoas com mais dispostas a compor. O Jorginho Melo ele foi uns 40 anos de carreira política, foi vereador em Nival do Oeste, foi deputado estadual 4 vezes, foi deputado federal 2 vezes, é senador, e nunca foi uma pessoa de oposição. Ele sempre soube compor com os governos com quem teve que trabalhar, seja no governo do estado, Paulo Afonso, Esperidião Amin, Luiz Henrique, Colombo, seja no governo federal, em que deu suporte à maior parte do governo Dilma e deu suporte ao governo Temer, e a base mais ferrenha aí, e a gente tem que ressaltar que a participação dele no governo Bolsonaro como base é mais engajada do que aquela, embora sempre tenha sido governista, ele está mais engajado agora. Mas alguém que conversa com outros setores, que não tem problema de conversar. O Décio Lima também é desse mesmo perfil. O Décio Lima, ele seria um grupo mais centrista dentro do PT. Às vezes tinha algumas posições de conflito com as alas mais esquerdistas, mais radicais dentro do partido. E, inclusive, um episódio curioso é que lá em 2014 o Luiz Henrique defendeu publicamente, até em entrevista para mim, que o Décio Lima fosse o senador na chapa da reeleição do Raimundo Colombo. Raimundo Colombo governador, Eduardo Pinho Moreira vice e Décio Lima senador. Era uma forma, segundo ele, o PSDB tinha se desgarrado para lançar uma candidatura própria do Paulo Bauer e ele achava que tinha que botar um terceiro partido grande ali. Não deu certo na época porque o PT estadual estava dominado por uma ala que era contrária do Décio e porque o Raimundo Colombo mesmo não queria, achava que eleitoralmente prejudicaria ele ter o PT dentro da chapa. Mas, olha, ele tinha conversa ali com o Luiz Henrique, então, sempre muito próximo do MDB. Então, o perfil que a gente vai ter no governo do estado, vencendo um, vencendo o outro, é um perfil de gente que dialoga, um perfil de gente que não é extremista, nem para um lado, nem para o outro. É um perfil de experiência política e de muita experiência parlamentar. Pois é, Piara, e ainda falando sobre política, né, você conversou inclusive com o atual governador, Carlos Moisés, que era candidato à reeleição, e tá lá, né, o conteúdo para o Piara Online, né, para acompanhar todas as atualizações políticas em Santa Catarina e também no Brasil. E aí te pergunto o seguinte, né, como é que está o clima desse fim de governo, fim de era Moisés em Santa Catarina, hein? O governador, o Carlos Moisés, parece leve com uma questão muito importante. Ele fez as coisas do jeito dele. Ele em nenhum momento ele seguiu outra cartilha. Ele não foi o governador do Bolsonaro que sugeriu durante a campanha de 2018, preferiu tocar do seu jeito. Isso criou uma reação junto ao eleitor mais bolsonarista, que esperava um governo parecido com o do presidente Bolsonaro, que ele não foi. Depois ele teve teve uma composição com a política tradicional após os impeachments, e essa política tradicional chegou com várias receitas para ele, né? Chegou, tem que ir para o MDB, ou tem que ir para o PSDB, ou tem que ir para o Progressistas, tem que compor com o PSD, tem que compor isso, aquilo, e ele fez do jeito dele. Ele escolheu um partido menor, o Republicanos, ele escolheu o MDB, mas ele impôs um vice, que era o dele, era aí de Joinville. Ele se firmou em cima de seus secretários. Ele fez as escolhas dele. Na campanha eleitoral queriam que ele abraçasse mais explicitamente o Bolsonaro, diante das pesquisas que apontavam que ia se repetir a onda aqui em Santa Catarina, e ele disse, não, então arranjem outro candidato, eu vou tocar do meu jeito, eu vou estadualizar a eleição. Não deu certo, faltou 17 mil votos para ir para o segundo turno, e a avaliação que o governador faz é de que era inevitável, porque a eleição nacionalizou
o 22 empurrou um candidato para o segundo turno e o 13 empurrou o outro. E ele ficou, por 17 mil votos, ele ficou fora. Então a sensação que passou é o seguinte: ele bota a culpa por não ter ido para o segundo turno na polarização nacional e lamenta que não tenham ouvido as propostas dele. Então ele se sente leve. Claro que é um jeito de ver as coisas, é um jeito que o Moisés está aparentemente vendo as coisas. Talvez se ele tivesse feito escolhas menos pessoais, se ele tivesse cedido em alguns pontos, esses 17 mil votos que ele ficou atrás do Décio Lima, ele tivesse conseguido ficar à frente e agora teria um segundo turno um pouco diferente, porque não seria esse 22 contra 13, talvez houvesse alguma nuance, alguma competição maior. Mas as coisas foram feitas do jeito Moisés. E então, quando ele voltar para a praia de Ipuã, lá em Laguna, que é onde ele vai residir quando deixar o governo, ele vai com essa consciência tranquila. Foi o que eu senti na conversa com o governador. É a visão dele, a percepção dele, né? O eleitor pode ter outra percepção, outra visão também, e assim a vida segue. O Piara, muito obrigado, boa sexta, grande final de semana. Na segunda-feira a gente espera aqui novamente com as atualizações do cenário político eleitoral em Santa Catarina e em todo o Brasil. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fernando. Bom final de semana para todos nós. Valeu, Piara. Até mais.